Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa unidade 2, da qual eu vou falar um pouquinho sobre os processos de cargo, de carreira e de admissão dos servidores públicos, dando sequência aqui na nossa disciplina de gestão de pessoas no setor público. Nessa aula, essa unidade 2 é dividida em 3 aulas, tá? Essa primeira eu vou falar sobre o processo do desenho dos cargos. Bom, todo cargo público ele tem que ter o seu fundamento, né? E pegando lá os 4 princípios básicos da administração, planejamento, organização, direção e controle, o desenho de cargo está dentro da parte de organização, tá? Então eu tenho que, para eu contratar uma pessoa ou para eu admitir, né, uma pessoa, eu tenho que dizer aonde que ela vai trabalhar, o que que ela vai fazer, tá? Na época patrimonialista, você não tinha isso, era tudo muito solto, as pessoas eram contratadas e não sabiam o que fazer. E lá na teoria, no modelo burocrático, perdão, para cá, já passou a especificar, a delinear um pouco mais essa questão do cargo, e isso melhorou bastante a gestão pública, tá? Então vamos iniciar com o conceito do cargo, o conceito genérico do cargo. Ele é um fato organizacional constituído pela maneira de as organizações agruparem e ordenarem as tarefas atribuídas às pessoas em um conjunto mais ou menos formal. Tá? Eu chamo essa atenção para o mais ou menos formal. E aí depois vai fazer sentido um pouquinho melhor o que eu vou dizer. Um cargo, você tem que dizer para a pessoa o que é para ela fazer. Na gestão pública, né, você só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de uma lei, um ato regulamentatório, uma norma, enfim, né? Então, o conceito do cargo na gestão pública, ele é um pouco dinâmico. Se você especifica muito, dá pouco amarra demais. Se você deixa muito genérico, muito simples, você deixa ele muito aberto e aí fica sujeito a algumas interpretações, tá? Então, tem algumas coisas que realmente são essenciais, outras, ou aquilo que é acessório, geralmente não costuma colocar, tá? O conceito mais um pouquinho detalhado do cargo público, ele é bem parecido, né, com o conceito geral de cargo, porém ele tem uma pequena diferenciação, tá? O cargo público, ele é entendido como simples e indivisível unidade de competência. Então, eu tenho que ser muito claro naquele tipo de cargo, né? E o que a pessoa que ocupá-lo vai ter que deter de conhecimento e competência para poder executá-lo, para poder ocupá-lo, tá? E essas unidades de competência são expressadas por um agente, por uma pessoa, são previstas e devem ser previstas em um número certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público e criada por lei. Então, todo cargo público tem esse requisito, tá? Tem que ter um número, um quantitativo, tá? Tem que ter um nome que possa identificá-lo, tá? E tem que ser ofertado ou tem que ser vinculado a uma pessoa jurídica de direito público criada por lei. Então, acredito que a gente tenha bastante alunos no curso que possuem vinculação, seja contratado ou efetivo com algum órgão público, e todos vocês possuem uma lei que ampara a sua contratação, seja efetiva ou temporária, tá? Então, de docentes da Unemat, a Lei Complementar 320 de 2008, a de técnico, a 321 de 2008, tá? E por aí você tem várias outras leis, e nessas leis estão previstas, por exemplo, o professor são 1.058 vagas, técnicos são 1.000 vagas, distribuídas, salvo engano, 700 para nível médio, acho que 200 para nível fundamental e 100 para nível superior, tá? Então, a Unemat vai contratar 150 técnicos de nível superior. Não, não pode, porque a lei de carreira prevê até 100, tá? Docentes, a mesma coisa. Por que a Unemat não abre esse curso, né? Porque esses 1.058 professores correspondem ou são vinculados aos 60 cursos de graduação ofertados pela Unemat. Então, para a Unemat abrir um novo curso, teria que começar mudando a lei de carreira atual para poder
abrir um outro curso de oferta contínua. Tá? Esse é o conceito do cargo. Quanto à função, ela é um conjunto de atribuições ou tarefas exercida pelo ocupante do cargo. Tá? Então, a função nada mais é do que um cacho de banana, né? Um agrupamento de várias tarefas exercida, né? pelo ocupante. Tá? E a tarefa em si nada mais é do que as atividades executadas pelo ocupante do cargo. Então, a função a gente pode traduzir isso como um conjunto de várias tarefas que esse ocupante vai fazer, né, vai desempenhar à medida que ele ocupe ali esse cargo. Aqui só tem um desenho, né? O cargo ele vem vinculado a uma função que vem vinculada a um conjunto de tarefas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da Lei de Carreira, a Lei Complementar 321/2008, que é o Plano de Cargo, Carreira e Salário dos Técnicos da UNEMAT. Aqui eu tenho como cargo auxiliar universitário, agente universitário e técnico universitário. Tá? Como função, dentro do auxiliar, eu tenho motorista, tá? Tinha serviços gerais, vigilante, mas foi extinto, tá? Hoje você já não tem mais, basicamente é só de motorista. Ainda existem os contratados, tá? Ainda existem efetivos em vigilância, em serviços gerais, porém não se tem mais novo ingresso porque foi terceirizado essas funções, exceção do motorista, tá? E como tarefa, eu tenho isso especificado não na lei de carreira, mas nos editais de seleção, nos editais de concurso, tá? Que é dirigir veículo, observar a sinalização e a velocidade, transportar pessoas, materiais, máquinas, equipamentos, garantir a segurança das pessoas, entre outras questões, tá? Eu trouxe só um trechinho aqui. Aí do agente eu tenho já, na verdade são vários, acho que são 12, se não me engano, mas eu trouxe os 3 assim, principais em número quantitativo, tá? Que é o técnico administrativo do ensino superior, técnico agrícola e técnico em laboratório. Então percebam que eu tenho o mesmo cargo, porém com diferentes funções e com diferentes tarefas. E a mesma coisa o técnico universitário, acho que são 8 ou 9, né, no total. Eu trouxe aqui administrador e advogado. Na verdade, os 2 maiores são contadores e advogados, mas só para fins de conhecimento, tá? Percebam que do técnico universitário geralmente tem, né, é exigido, né, um grau um pouco mais específico de formação. Para motorista é ensino fundamental, requisito. Para agente universitário, o técnico administrativo do ensino superior é ensino médio. E já os outros técnicos, né, com especialidades, que é o técnico agrícola, técnico laboratório, além do ensino médio, tem que ter um curso, pode ser aquele médio técnico ou pode ser algum outro curso não profissionalizante, mas que tenha amparo legal pelo MEC para formar como curso técnico com especialidade. Essa é a palavra que eu queria buscar, tá? Então, todo cargo, independente do órgão público, ele precisa ter essa organização, tá? Geralmente isso não sai em lei de carreira, principalmente a descrição de tarefa, ela não costuma sair em lei de carreira, porque talvez até possa sair em alguns regimentos internos e tal, mas não costuma sair em lei de carreira, porque você tem uma dinâmica muito grande mudando ali os serviços o tempo todo, tá? Eu ainda vejo, por exemplo, alguns editais algumas leis de carreira que amarraram a tarefa vinculada à função e cargo, e daí quando vai abrir concurso ele pede lá, domínio do pacote Office 97, tá? Edital de 2022, edital de 2021 ainda sai isso. Por quê? Porque na lei de carreira estava assim. Eu não posso colocar o Word 2016, porque se eu coloco isso, alguém pode pedir impugnação, porque fala que tá contrariando o que está na lei, tá? Então, geralmente na lei costuma sair cargo e função, tá? Raramente nas leis costumam sair tarefas. Aí o edital, como, né, num jargão aqui mais simples, né, o edital
é a lei do certame, né? O edital tem peso de lei, assim, para os processos de seleção, seja efetivo ou não, né? Você costuma deixar isso amarrado em edital. E ainda que isso esteja amarrado em edital, volta e meia tem alguns questionamentos. Eu falo isso, né, pela própria Unemat. Volta e meia você tem alguns cargos que questionam ali a questão das tarefas, né? Ah, isso não. Geralmente o pessoal confunde com atribuição, né? Ah, isso não é atribuição minha. Isso não está na lei de carreira. Mas quando você vai olhar no edital, está, tá? Isso não está previsto, isso não é minha função, né? Então, às vezes chega a ser um pouco complicado você detalhar demais e também um pouco complicado você deixar muito genérico, tá? Por exemplo, para um técnico administrativo do ensino superior, se a chefia imediata pede para ele ir na lotérica pagar uma conta dessa chefia, né? Isso não está na atribuição. Ah, eu vou abrir um PAD contra você, técnico, porque você não quer ir lá atender a minha ordem. Não. O técnico, dentro do cargo, função e tarefa, ele não é obrigado a ir lá pagar uma conta pessoal do chefe hierárquico só porque é chefe, tá? Então, existe certos graus de limite. Ah, mas ele vai já para pagar uma conta de alguma outra coisa, ele vai buscar um material numa empresa que está do lado da onde ele vai pagar essa conta na lotérica. Não importa, tá? Então, eu só posso ser responsabilizado, eu só posso responsabilizar se de fato tiver alguma norma prevista em algum local. Eu trouxe aqui a demonstração do técnico agrícola, porque nós temos muito problema na Unemat com essa função, tá? Porque, principalmente por esse comecinho aqui, ó, auxiliar a executar as etapas da produção agrícola. Em outras palavras, tem que estar no campo, tem que estar nas áreas experimentais lá, ajudando a plantar, ajudando a colher, né, ficando embaixo de sol. E tanto dos 2 últimos concursos que teve essa vaga ofertada, teve muita resistência das pessoas, as pessoas queriam ficar fazendo o serviço administrativo. Ah, não, eu não tenho que ir, mas na lei não está dizendo que eu tenho que ir, ou no edital não estava dizendo que eu tinha que ir para o mato, que eu tinha que ficar embaixo de sol, eu quero ficar aqui no meu escritório, quero ficar aqui no ar-condicionado, né? Então é onde costuma dar ali um pouquinho de problema e volta e meia, sempre tem consulta ali na Pró-Reitoria de Administração sobre esse cargo, tá? Mas isso só para exemplificar um pouquinho melhor para vocês. Quanto à especificação do cargo, né, a distribuição de funções e de tarefas pode ser mais ou menos flexível de acordo com o modelo de desenho de cargo que predomina na organização. No setor público, essa flexibilização é menor e isso é agravado em parte pela grande especialização que caracteriza os cargos. Pois quanto mais segmentado e especializado, mais fácil de ser descrito em lei e de apresentar subjetividade, que é exatamente esse exemplo que eu falei para vocês. Tá? Se colocasse, às vezes, tudo como nível médio, né? E só diferenciasse por isso, sem ter ali as especialidades, talvez pudesse ser um pouco mais fácil ou flexível de eu tentar encontrar alguém para ocupar essa função. Porém, isso também vai em contraponto a eu deixar muito aberto e depois ficar um jogo de empurra, não, tem fulano, tem ciclano, né? Eu não quero, eu não vou, e aí fica aquele jogo para lá e para cá, tá? A questão de ter um conteúdo do cargo extensamente fixado em lei acaba comprometendo o bom funcionamento das estruturas administrativas nos dias atuais que vivemos, né, de permanente mudança. Então, por exemplo, hoje rede social está à nossa volta o tempo todo, né? Eu posso exigir, né, que esse colaborador fique responsável por gerenciar, né, a conta de um determinado órgão público, né? Ah, não, fulano, você vai ficar responsável pelo Instagram aqui da prefeitura tal, né? Ah, você é efetivo e tal, você é da imprensa, ou você, né, tá aqui lotado no gabinete aqui da prefeitura, né? Você tem que fazer isso daí, porque lá no edital previa que você tinha que dominar a internet e suas ferramentas, por exemplo. Não, né? Isso não dá, é uma questão complicada, muitas vezes tem que partir para terceirização, né?
Mas a pessoa quer, né? A pessoa quer, ela sabe, ela conhece, né? É uma outra história. O problema é que se você põe, né, na lei de carreira, né, principalmente, que todo mundo tem que saber mexer com rede social, uma hora você vai pegar alguém que não sabe. E aí ela pode ser responsabilizada. Lá na avaliação dela, ela pode ser avaliada com a pontuação menor, né? Porque ela não sabe mexer em rede social, tá? Já é um pouco mais de idade, não pegou aquela fase mais, né, da juventude aí de fuçar, de mexer todo dia em rede social. Então isso também pode prejudicá-la. Por isso que essa questão do conteúdo do cargo tem que ser muito bem dosado e muito bem objetivado, tá? E mesmo que para descrever o conteúdo do cargo ainda seja algo complexo, que a pessoa vai fazer tem um grau de complexidade alto, é preciso que os cargos sejam desenhados partindo de uma análise da estrutura atual e das necessidades reais e potenciais das atividades da administração. Então, assim, eu vou fazer, para evitar que a pessoa depois não queira fazer, eu vou fazer uma descrição de cargo gigantesco, né? Para quê, né? Para que amarrar demais? Para que colocar tanta coisa? Vai usar isso, né? Realmente vai usar algo nesse sentido? Tá? Nos concursos geralmente da SEDUC, né? Seja do estado ou do município, principalmente para o cargo de técnico, e já vi também acontecendo de docente, exigir que a pessoa saiba operar equipamentos tais como mimeógrafo, né? Quem que usa mimeógrafo hoje em dia, né? Então, precisa mesmo disso, né? Eu preciso colocar ali, se eu colocar que a pessoa tenha domínio de equipamentos multimídia, será que já não resume tudo isso, né? Que a pessoa domine ferramentas de trabalho educacionais, por exemplo, e aí já contempla tudo isso, do que eu ficar especificando ali marca e aparelho, né? Se a gente pegar de alguns anos para cá, mimeógrafo já não usa mais, retroprojetor já, né, praticamente não usa mais, e aí vem outras ferramentas que vêm substituir isso, né? Eu lembro que no concurso de professor de 2006 da Unemat era muito raro algum professor lá que fosse se candidatar a utilizar data show. Todo mundo utilizava retroprojetor. Já no concurso de 2013, não lembro de ninguém usando retroprojetor, só usava data show. E por aí vai. Daqui a pouco vem outra ferramenta aqui, daqui a pouco vem outra ferramenta ali, realidade virtual, e por aí vai, tá? Então assim, tem que tomar um certo cuidado na hora de especificar o cargo para não ficar muito ali amarrado, tá? E aí eu falei uma palavrinha denominada desenho de cargo, né? O que é esse desenho do cargo? O desenho do cargo é eu construir, eu colocar os limites ali, né? E é quando eu vou especificar o conteúdo realmente, os métodos de trabalho e as relações com os demais cargos, né? Como é que esse técnico relaciona com o técnico de nível superior? Como é que o de nível médio se relaciona com os demais, né? Quem fica responsável do quê? E por aí vai, tá? Então, alguns elementos para se descrever um cargo. O primeiro é o nome dele, é a denominação, é o que vai diferenciar o cargo dos demais, né? Agente administrativo, fiscal de tributo, técnico administrativo, técnico operacional, técnico de apoio, por aí vai, tá? É um resumo daquele cargo. Até vejo alguns concursos públicos com uma denominação gigantesca, assim, igual esse mesmo da Unemat, técnico administrativo do ensino superior, né? Poderia ter ficado como técnico administrativo, mas aí na época da discussão o pessoal não queria porque ia confundir com a SEDUC, e aí poderia questionar o valor do salário, enfim, né? Aí colocou um nome diferente para ter uma diferenciação de salário, tá? Quanto à atribuição do cargo, né, o ideal é que não sejam muito detalhadas, tá? Você tem ali que levar em consideração a questão do engessamento, de você descrever demais, né, e acabar engessando, amarrando, e se não vai tornar também isso um enriquecimento da tarefa, né, se não vai acabar, às vezes, fazendo com que todo mundo tenha que fazer aquilo, tá? Outro elemento
necessário é os requisitos para a investidura do cargo. Para ocupar essa função, o que a pessoa tem que ter, por exemplo, de formação? Tem que ter experiência profissional? Tem que ser, o que não é comum, tá? Mas pode acontecer, tem que ser de determinado gênero, tá? Não é o ideal, mas alguns concursos aí das Forças Armadas, Forças de Segurança, geralmente pede ali, tem que ser do sexo masculino, ou tem que ter idade até tantos anos, tá? É bem raro, porque é questionável alguns pontos desse, até cabe questionamento, mas é requisito. E daí a instituição vai ter que responder, vai ter que dar explicação, tá? Não pode, às vezes, amarrar demais, né? Eu quero alguém que seja... essa questão de anos de experiência, né, por exemplo, é algo complicado, porque às vezes a pessoa tem esse tempo de experiência, mas nem sempre tem como comprovar, tá? Então, motorista, precisa ter 10 anos de experiência. A pessoa sempre foi autônomo, sempre teve lá o seu veículo e levava, buscava a pessoa, transportava ali, fazia frete e tal. Não tem, às vezes, como ela necessariamente comprovar. Se ela recolher previdência, tudo bem. Mas o fato de recolher previdência, né, também não significa que a pessoa efetivamente trabalhou, né? Às vezes ela queria garantir o futuro dela, tá? Então, geralmente esses requisitos é o que pede a formação. Nível fundamental, nível médio, nível superior, com a formação em tal área, tá? Aí, geralmente, esses que são mais específicos, tá, costumam dar um certo trabalho. Por exemplo, técnico de laboratório. Você não tem necessariamente muitas instituições no país que formam uma pessoa com nível médio, não nível superior, tá, como técnico de laboratório. E o técnico que pede é o que tenha o nível médio mais essa formação de nível técnica, que pode ser também o médio técnico. Ele fez o ensino médio junto com essa formação técnica. Tá? E aí a pessoa às vezes tem licenciatura em biologia, que mexe muito, por exemplo, com laboratório. Tem licenciatura em química, né, ou bacharelado em química, que mexe muito com laboratório. E aí aceita ou não aceita? Tá? Geralmente não aceita, tá? Ainda que tenha um nível acima do exigido, geralmente não aceita, tá? É questionável, muitas pessoas vão para a justiça, às vezes a justiça aceita, às vezes não, tá? Mas, por exemplo, eu já vi situação, a pessoa é técnico de laboratório e tem um curso de tecnólogo em gestão de equipamentos laboratoriais, né? Serve ou não serve? Então isso é um pouco complicado. E aí o ideal é que o edital deixe claro qual é o curso que ele realmente quer, né? E, inclusive, até vedando, não serão aceitos cursos de nível superior, tal, né? Ainda que caracterizem uma hierarquia educacional acima, digamos assim, tá? Outra questão do cargo que precisa, né, para compor o desenho dele, é a remuneração, né? Então, nos cargos públicos, sempre a remuneração é prevista em lei. Então, tem que ter lá a fixação do valor de salário, tá? Existe uma diferença aqui no estado de Mato Grosso para quem é servidor estadual. Geralmente o governo paga em forma de subsídio, tá? Que é diferente de salário, porque o subsídio ele vai englobar não só salário, ele vai englobar outras questões também, tá? É diferente, e aí quase não tem adicional disso, adicional daquilo, como é muito comum em prefeituras e no governo federal. Jeton, adicional disso, adicional daquilo, adicional de não sei o quê, adicional pela lei não sei o que lá das quantas, né? A folha do estado, né, de quem é servidor assim do estado de Mato Grosso, ela é relativamente simples, né? É subsídio e raramente tem algum tipo de adicional, algum outro tipo de gratificação ali, né? Às vezes 13º vem numa folha à parte, terço de férias, né? Algum adicional de anos de meses anteriores, mas geralmente vem em forma de subsídio também, né? Então a remuneração tem que estar prevista e quando vai se discutir plano de carreira, o pessoal acaba discute tudo isso, mas foca muito em remuneração. E daí, às vezes, você vê cargo que faltou
a pessoa recebe um valor muito mais do que ela trabalha, ou o contrário, né? É colocado muita função para ela fazer a troco de uma remuneração um pouco mais baixa, tá? Na especificação do cargo, também precisa levar em consideração algumas características, né? Qual é a habilidade, qual é o nível intelectual que você quer dessa pessoa, né? Então, além da formação dela, né, ela deve ter conhecimento específico, conhecimento comprovado em que área, tá? Tem que ter um curso, pessoal que é da área, às vezes, de TI, né, de informática, né, pede curso de graduação em computação, graduação em sistema de informação, graduação em desenvolvimento de sistemas, em programação, enfim, mais curso Java, não sei o que lá das quantas, mais curso de não sei o que, tá? Então, isso também precisa estar bem descrito, não necessariamente na lei de carreira, tá? Na lei de carreira pode tratar graduação em computação e áreas afins com atualizações que a área exigir, atualizações, né, necessárias para o desenvolvimento da formação. Enfim, tá? Pode ser um exemplo, algo parecido com isso. Precisa definir também a questão de autoridade e responsabilidade, né? Então, a extensão do poder de atuação, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, qual vai ser a amplitude da autoridade, o nível de responsabilidade de cada setor, né? Então, isso dentro das organizações militares é muito bem definido, né? Porque você tem determinados tipos de ordem ou comando, tem lá bem claro qual é a hierarquia, quem é que é responsável, né? Ainda que você está vendo ou está presenciando uma situação, tem que ser aquela pessoa daquele nível hierárquico para decidir, tá? É bom também deixar claro a questão das habilidades requisitas, né, requisitadas como física e motora, como se é necessário algum teste de força, resistência, estatura, destreza, alguma habilidade específica. Nesse último concurso aí do Estado para as forças de segurança, salvo engano, tinha uma altura mínima. Eu não sei, provavelmente polícia deve ter, mas eu sei do bombeiro porque uma cunhada minha fez e eu acompanhei esse edital, acabei lendo ele. De bombeiro, acho que tinha que ter 1,51 m ou 1,59 m, eu não vou me lembrar agora, como altura mínima. Então, isso já vem lá do concurso. Mas está na lei de carreira? Não, não está na lei de carreira. Tá? Isso foi questionado, né? Vai para a justiça, porque às vezes a pessoa, por causa de 1 centímetro, não pode fazer. Né? Aí, quem colocou essa regra no edital precisa ter ali uma defesa para explicar o porquê que tem que ter aquela altura mínima. Tá? Deve ter alguma razão. Eu acho que no nosso curso eu lembro que tinha aluno que era bombeiro, né? E aí depois talvez pode até complementar, explicar um pouquinho melhor. Mas eu sei que nos concursos de CFO, né, o curso de formação de oficial tinha que ter idade, acho que era no máximo 35 anos, alguma coisa assim. Então, não é comum, tá? Até porque, por exemplo, a ideia dos editais, né, cada vez mais fazer a integração, né, a questão de prever cota, reserva de vaga e tal, para PCD. Então, não é comum que faça muita restrição, mas dependendo do cargo, pode ser que exija, tá? E alguns exames, né, na hora de tomar posse também, necessários para comprovar que a pessoa realmente tenha aptidão para isso. E tem que levar em consideração, na hora de especificar o cargo, o ambiente de trabalho, né? Então, tem que levar em consideração o nível de risco que a pessoa está submetida, o desgaste físico ou mental que vai ser associado à função dela, ao desenvolvimento da atividade dela, tá? Então, por exemplo, ali na Unemat tinha uma discussão muito grande, que os motoristas queriam ganhar periculosidade. Não, porque eu dirijo, eu estou na estrada, é perigoso, né? Assim, claro que dirigir é perigoso, estrada é perigoso, né? Mas quando você pega para estudar a periculosidade, é quando tem algo que meio que foge ali do controle realmente, né? Um deslizamento, um risco de explosão, um risco de incêndio.
Ah, mas o carro pode pegar fogo, o carro pode se envolver no acidente, o motorista está certo e vê um carro desgovernado, né? Mas aí existe uma diferença de fatalidade e perigo, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração. Quem trabalha, por exemplo, como técnico de laboratório, né, ou cargos que trabalham vinculados a laboratório, geralmente tem direito a receber o adicional de insalubridade mediante o cumprimento de alguns requisitos, laudos, né? E esses laudos eles vão fazer medição de ruído, de gases, de efeitos de iluminação, radiação, e aí sim vai determinar ali o grau de insalubridade. De periculosidade, geralmente tem na norma de segurança do trabalho, que eu não vou lembrar agora qual delas que são várias, os requisitos para cada cargo, para considerar, né? Ah, ele é motorista e vai transportar combustível. Ok, tá, incidente à periculosidade. Não, ele é motorista, mas vai transportar pessoas, né? Quantas pessoas? Porque aí, dependendo, pode ser que enquadre, tá? E o tipo de pessoa, né? Motorista de ambulância, ali tá próximo de medicação, então tem algumas questões ali que as normas dizem se pode ou não, tá? Embora a literatura apresente essas especificações, vale ressaltar que a efetividade de cada cargo depende muito das competências do indivíduo. Então, não adianta, às vezes, eu descrever um cargo lindo, maravilhosamente bem, se realmente no processo de recrutamento e principalmente da seleção, eu não avaliar se o indivíduo realmente tem aquela competência para aquilo ou não. Então, não é nem necessariamente saber fazer, ter habilidade técnica, tá? Eu estou falando de competência para isso. Às vezes a pessoa tem lá um certificado, tá? Ela, né, tem documentação ali que comprova tecnicamente que ela é capaz, porém, ela não tem competência para aquilo. Ela é afobada, ela é medrosa, ela é distraída demais, né? Ela se perde com facilidade, tá? Não é assídua, tá? Então a competência, assim, é muito difícil você às vezes fazer um concurso e realmente avaliar a competência dos candidatos, tá? Basicamente se avalia somente a competência intelectual teórica ali, que é os que acabam pontuando, né, um pouco mais. E a análise de cargo é a pedra fundamental da gestão de pessoas, pois subsidia funções tais como planejamento, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, tá? E aí eu trago como exemplo a questão do concurso de professores da UFMT, tá? Então, por exemplo, na Unemat, geralmente o concurso, o requisito ali para docente é ter a graduação na área tal. E quando eu falo graduação, pode ser um bacharel em administração ou pode ser um tecnólogo em gestão, tecnólogo em administração. Graduação não delimita se é bacharelado, tecnólogo ou licenciatura, tá? Na UFMT eles querem bacharelado em administração com mestrado na área tal e doutorado na área tal, ou pós-graduação stricto sensu nível doutorado na área tal, tá? Isso é muito restritivo, tá? Isso é altamente restritivo. Ah, a Unemat é mais boazinha, o FMT é mais malvada. Não, tá? Porque na UFMT a questão do afastamento é um pouco diferente da Unemat. A Unemat afasta, contrata uma pessoa para o lugar. Geralmente nas universidades federais, quando o docente afasta, raramente se contrata. As aulas são redistribuídas ali entre outros professores, tá? Então, era assim, não sei se hoje está assim mais, tá? Então, esse tipo de questão, né, faz com que a UFMT, na hora de fazer um concurso para professor, tenha às vezes um ou dois candidatos inscritos. Na Unemat, como abre para graduação, tem 20, 30 inscritos por vaga, talvez até mais, tá? A diferença é que a UFMT já quer um profissional já formado, então quer que entre e já comece dali diante, e na Unemat, quando você baixa o nível de exigência, o nível de requisito, você está dizendo assim, eu aceito que entre o nível mais baixo e eu estou apta, estou ciente que às vezes eu vou ter que formar esse indivíduo ali, até ajustar ele para corresponder corretamente ao cargo, tá? Então, e o caráter estratégico do processo de desenho? Como alinhar, então, o desenho de cargo? Tá? Então, para você fazer, depois que você faz o desenho do cargo,
você faz a descrição e a especificação dele, e você tem diversos usos para os demais processos da gestão de pessoas. Tá? Então, eu tendo o cargo, sabendo o que eu preciso, eu consigo delimitar, escrever corretamente os requisitos para recrutar e selecionar, consigo fazer um planejamento da carreira, por quanto tempo essa pessoa tem que atuar, por quanto tempo ela vai me servir com esse cargo, com essa função, com essas tarefas, tá? Eu tenho que estar ciente que a sociedade muda, a sociedade evolui, e daí eu preciso treinar e desenvolver ela. E esse treinamento e desenvolvimento vai ser obrigatório ou é facultativo? Eu sempre ofereço, esperando que um dia a pessoa aqui aceite, né? Preciso fazer a avaliação de desempenho dela, tá? No mínimo anualmente. Preciso pensar as políticas de remuneração, se estão de acordo com o mercado ou não, e cuidar da saúde física e mental, né, por meio das normas, das ações, né, de higiene e segurança no trabalho. Tá? Então, só concluindo aqui, que é recomendável que o desenho dos cargos sejam formalizados em manuais administrativos destinados ao servidor e ao gestor público, né, e não nas leis de carreira. Na medida do possível, os textos legais remeterão a uma norma hierarquicamente inferior à lei que rege o cargo, até para evitar aquela amarração. Então, a própria lei de carreira pode trazer que as atribuições do cargo, as funções e tarefas estão descritas no manual de rotina e procedimento administrativo. Estão disponíveis ou dispostas, por exemplo, no regimento interno, que não é o documento correto, mas eu já vi também descrição disso dentro de regimento interno, tá? O bom mesmo é realmente um manual descritivo de cargos e funções, que é um documento chamado também como funcionograma, tá? Que é raramente utilizado hoje em dia, para delimitar certinho quem tem que fazer o quê, quem está subordinado a quem, tá? Quais são os níveis, o que fazer, o que não fazer, tá? É um documento muito pouco utilizado. Então eu concluo por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula, que vai falar ali do planejamento de carreira, tá? Um abraço, tchau, tchau.